confesso, PG e Gabriel, que eu tenho, pelo histórico, um pouco de desconfiança com efetividade da CPI, o que isso gera resultado prático. Mas como acompanho política há algum tempo, eu entendo que faz parte do jogo desgastar esse ou aquele governo, né? A CPI do INSS, que é importante também, a oposição claramente quer desgastar o governo e é do jogo. Sim, e o governo que tem seu relator, né, na CPI também claramente quer se defender e o relatório final, ele é uma pizza. Né? Geralmente, é uma pizza, né? Ela serve mais para colocar luz ali no que a oposição ou a situação querem. Mas temos casos efetivos. CPI dos Correios gerou mensalão. Ninguém está dizendo que CPI não tem que acontecer. Nesta manhã, há pouco, nós tivemos a apresentação do relatório. O repórter Paulo Rocha está conosco para contar o que é que aconteceu. Tudo bem, Paulo? Hoje as coisas estão mais calmas? Bom dia. Bom dia, Kelly, PG, Gabriel, bom dia a todos. Começo transcrevendo um pouco do clima, né? Narrando um pouco de como está a situação aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Bem diferente de ontem, né? Um dia de tempestade, outro dia de calmaria aí, aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, né? Chamando a atenção na entrada, apenas um dos vidros que acabou quebrado ontem no meio daquela confusão foi substituído temporariamente por um tapume, né? Na entrada aqui da Câmara Municipal. Uma parte do portão de ferro também, ainda na parte do perímetro externo aqui da Câmara, também está passando por reparos nesta manhã. Mas afora isso, olha, o clima bem diferente, bem tranquilo, não há reforço na segurança e a circulação ela é normal na manhã de hoje. Uma manhã que promete e já é bastante movimentada em termos de questões políticas. Eu começo pelo fato de que a última sessão que investigou aí o DEMAI, que foi realizada agora há pouco, ela ocorreu no plenário na Terra, porque o plenário principal ocorre o debate do Fórum de Entidades, que discute o plano diretor de Porto Alegre, assunto extremamente importante para a cidade. Além disso, nós temos, logo mais a partir das 11 horas da manhã, a previsão de falas de vereadores no âmbito de temas que envolvem, por exemplo, a CPI do DEMAI. A vereadora Natasha Ferreira, que é presidente da comissão, foi uma das ausentes na última sessão, né? Ela esvaziou essa sessão juntamente com os demais vereadores de oposição, e também o vereador Giovanni Gringo também promete uma coletiva para falar sobre a sua defesa, né? Ele que é alvo de um pedido de cassação aqui na casa, também foi apontado com responsabilidades no relatório final da CPI do DEMAI. Mas olha, eu quero começar dizendo que a última sessão dessa CPI, que movimentou aí a nossa Câmara Municipal, durou exatamente 2 minutos, justamente em razão do esvaziamento da oposição, né? Com a presença de 7 vereadores da base governista. A sessão foi aberta às 9 horas e 47 minutos e encerrada às 9h49, portanto, 2 minutos. A última sessão foi marcada, como já se tinha conhecimento do teor do conteúdo, foi-se aberta aí a sessão com a votação dos vereadores da base e foi amplamente aprovado o relatório final do vereador Rafael Fleck, do MDB. O quórum foi garantido pela presença dos 7 vereadores da base governista, lembrando, né, Kelly, PG e Gabriel, que o teor do documento apresentado ainda na segunda-feira responsabiliza a União por falhas no sistema de proteção contra enchentes de Porto Alegre. A principal conclusão é de que a União não forneceu suporte técnico a Porto Alegre após a extinção de uma antiga autarquia federal, né, o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, lá nos anos 90. Só um parênteses, desculpa, Paulo, aqui só para o Paulo estar ilustrando o que eu havia dito antes, né? Não estou dizendo que a União não tenha culpa, o governo federal, enfim, e a sua falta de participação, talvez, ali na questão do sistema de contenção de cheias aqui em Porto Alegre, mas tu vê que o relatório é só esse, né? O relatório diz a culpa é do governo federal. A culpa é barbada, né? Fácil. Que maravilha, né? O troço tá aqui embaixo do nosso nariz, no município de Porto Alegre, não tem nada a ver. Não fui eu. O DEMAI nem a prefeitura, o DEP, nada com isso, né? Então, só para fazer esse registro, exato. Paulo, por favor. Não, e perfeita observação. E o vereador Rafael Fleck foi questionado sobre a ausência de representantes do governo federal, isso porque a oposição tentou trazer o deputado Paulo Pimenta como representante da União para que o governo federal pudesse se defender disso, e ele disse que Paulo Pimenta estaria fazendo apenas política aqui presente uma vez na CPI, porque todos os argumentos técnicos foram trazidos por representantes como representantes do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então não havia necessidade da presença de Paulo Pimenta nesta sessão. O documento também é importante, não apontou sucateamento, né? Não relatou questões de sucateamento no DEMAI, que é essa tese que acabou embasando a criação da CPI. O relatório indica
e pede indiciamento do empresário Luiz Augusto França Pinto, ex-diretor de uma terceirizada que prestou serviços ao DEMAI, que denunciou irregularidades e foi ouvido na comissão. Também pede e recomenda investigações sobre a conduta do vereador Gilvânio Gringo, que é alvo do pedido de cassação e trouxe denúncias, e ele próprio já foi investigado no âmbito de questões envolvendo saneamento e principalmente a prestação de serviço à Prefeitura de Porto Alegre. E segundo o vereador Rafael Fleck, relator da comissão, as conclusões vão ser encaminhadas ainda ao Ministério Público do Estado e Ministério Público Eleitoral. Sessão encerrada, então, após 2 minutos de trabalho nesta manhã de quinta-feira. 2 minutos de trabalho para concluir algo que diz respeito à maior tragédia climática da história. Aí fica difícil eu não voltar naquela interpretação que é apenas tentando desgastar o inimigo, barulho, né? É barulho que tenta. Mas não fui eu, foi o PG. Movimentando Mãe, o ar. não fui eu. Profe, não fui eu. E é muito triste também, porque é um outro aspecto para a gente fechar, é que a gente se tornou tão resiliente não é acostumado a esse tipo de tramóia, de combinação. Agora a gente teve uma operação da polícia que investigou combinação de preço, contratos de 72 milhões de reais. 3 empresas que, em vez de ficar preocupadas em melhorar a estrada, em dar serviço para as pessoas, estavam preocupadas em encher o bolso, Fazer lucrar cartel. mais. Cartel. Então a gente vai combinar, todo mundo bota o preço lá em cima, que daí o governo não tem para onde correr. Ai, sabe, gente, por favor. Por favor, como é que vocês botam a cabeça no travesseiro? A gente falava disso, né? Vocês estão tirando das pessoas, o povo do Sarandi que ficou com água do centro histórico, aqui do Menino Deus. A mãe que estava com 2 nenês, uma caiu na água. Por favor, tenha santa paciência, né? Tenha humanidade. É bucha de canhão, né? Tem um componente a mais de crueldade, né? Pelo amor de Deus. Kelly, que representantes do DEMAI que foram intimados a depor a CPI não compareceram, né? Não compareceram e não houve um esforço maior também da comissão no sentido de uma condução coercitiva ou algum mandado que determinasse a presença deles, né? O entendimento da comissão. Tem um outro aspecto do relatório. Uma pessoas já é investigada, então não traria elementos novos e que pudessem... E sem falar que também contavam com habeas corpus que permitiriam que não falassem, né? Isso é maravilhoso, também não traria elementos novos, né, Paulo? O Paulo lembrou ali que o relatório final, o que ele faz? Ele recomenda o indiciamento de uma pessoa, que é o denunciante. O cara que denunciou o esquema dentro do DEMAI, que certamente estava envolvido no esquema, tem que ser indiciado mesmo, ele recomendou o indiciamento só dele. Então ele fez a denúncia. Agora, as outras pessoas que ele denunciou que estão envolvidas... Não, esses não. Certamente não fez sozinho, ninguém né? precisa ser indiciado, Não, só ele não. que foi o cara que denunciou. Bom, que é o famoso quem inventa, aguenta, né? Claro. Bom, denunciou, então vai tu. Paulo Rocha, qualquer novidade chama a gente, tá? Um registro importante. Seguiremos acompanhando aqui. Em seguidinha temos a fala da presidente da CPI, que chamou a imprensa para manifestar trazer as suas informações, sua versão da questão dos trabalhos realizados hoje. E o vereador Gilvânio Gringo também promete uma coletiva logo mais. Dia movimentado, apesar da tranquilidade aparente aqui na nossa Câmara Municipal de Vereadores, viu, Kelly? Obrigada. Paulo Rocha, nota ainda sobre ontem. A atuação das forças que precisam proteger, né, a Câmara, atirando contra parlamentar, jogando spray, né, na cara, tô vendo ali a vereadora na cara, não tem cabimento, né, gente? Não dá. Não, a gente, se fosse a quinta série, a gente ia fazer aquele cartaz, não pode morder. A quinta série, melhor, né, as crianças, mais baixo ainda. Primeira série, ou infantil, jardim de infância, melhor. Obrigada, Gabriel. Não pode morder, não pode beliscar, não pode bater no colega. É adulto, né? É adulto funcional. E a gente está falando aqui de um grupo de esquerda que já é conhecido por fazer esse tipo de manifestação. Né? No mundo inteiro é dessa forma. A gente não pode admitir que as forças de segurança atirem contra parlamentares. Gente. É o fim, né? E tinha vários ali, todos ali na linha de frente, inclusive, do movimento. Então, concordando ou não com o que eles estavam fazendo, a gente não pode admitir que as forças de segurança atirem contra parlamentares eleitos. Não, é a mesma coisa que o povo que foi lá protestar, e eu já falei que me manifesto contra a suspensão do Barcel, por exemplo, de outros, que estavam lá democraticamente fazendo o seu protesto. Isso. Aí sair atirando. Não dá. É uma reflexão a ser feita, né? Uma reflexão a ser feita.
E a Rosane de Oliveira escreve ainda hoje na coluna: o vereador que tenta entrar armado. Ah, não. Por favor. 10h47, vamos mudar o jazz